Um assunto muito sério. Eu convido você a partir de agora a não sair de jeito nenhum da sala ou, sei lá, de onde você estiver, tá? Para a gente falar sobre obesidade. Quase triplicou aí no mundo desde 1975, de acordo com os dados da Organização Mundial da Saúde. Mas hoje vamos falar sobre os mitos e verdades relacionadas à doença com o nutrólogo Dr. Ilquias Rocha. E para você participar através do nosso WhatsApp, mandando sua pergunta, você vai mandar no 981457570, é nesse telefone, tá? Então, manda a tua pergunta, daqui a pouquinho ele vai estar respondendo todos vocês, tá? Fiquem à vontade. Tudo bom, doutor Ilquias? Tudo bom, Marília? Seja bem-vinda aqui à nossa Manhã da Gente. Aí vamos hoje falar sobre, mitos e verdades, porque tem muitos, Tem muitos mitos, mas também tem muitas verdades. Quais são as formas, para combater a doença da obesidade? Porque a obesidade é doença e muitos acham que não é isso? Isso. Primeiramente, bom dia, Marília, bom dia a toda a produção, bom dia aos telespectadores. E só para complementar, você falou que triplicou, a quantidade da obesidade de 1975, não foi que colocou aqui? De 2003 até 2019, fonte do IBGE, ela simplesmente duplicou. Olha o espaço de tempo, muito curto, 2003 a 2019, Exatamente. E ela duplicou nesse período, nesse curto período. Então, respondendo a tua pergunta, sim, a obesidade, igual a gente comentou no último programa, ela é uma doença, ela tem um CID e não é um fator estético. Só para fazer um breve resumo e para a gente iniciar. E como ela é multifatorial, a gente pode entrar sim no tratamento através de um programa de nutrição, fazendo um controle alimentar. A gente pode também fazer o controle da obesidade através da atividade física, A gente pode também, em determinados casos, usar a mão de uma cirurgia chamada bariátrica para controle, para evitar um dano maior lá na frente. E como também a gente tem medicamentos que ajudam no controle da obesidade. Mas lembrar, então vamos derrubar logo o primeiro mito, e um primeiro paradigma que existe em relação. Não existe a melhor forma, não existe a forma perfeita. Por quê? Porque se você abandonar o tratamento, a nutrição, você já também vai ter complicações, pode ter reganho. Você abandonando sua atividade física também, você pode voltar a ter o reganho. Você mesmo fazendo a bariátrica também pode voltar a ter reganho, como também largando de forma equivocada as medicações também para o tratamento pode voltar. Então não existe a forma perfeita, é o conjunto. Então só para deixar claro que não tem uma forma perfeita. Muita gente, eu vou fazer uma bariátrica, porque eu vou emagrecer, vou ficar magro pro resto da vida. E não é bem assim, Engorda, se você não tiver um cuidado, vai engordar novamente, tá? Já que a obesidade é uma doença crônica, como que a gente pode tratar essa obesidade crônica? Bem, Marília, primeiro, eu gosto de deixar bem claro na cabeça dos meus pacientes e quero deixar também claro na cabeça dos telespectadores que a obesidade ela não é uma doença. E por ser uma doença, eu gosto de fazer analogia, uma doença crônica, por definição, uma doença inflamatória crônica. E eu gosto de fazer analogia a outras doenças inflamatórias crônicas também e outras doenças crônicas. Por exemplo, a hipertensão é uma doença crônica bastante prevalente. O diabetes é uma doença crônica e também é bastante prevalente. Então, quando a gente começa a ver a hipertensão, por que eu tomo uma medicação para controle da minha pressão? É uma primeira pergunta que a gente tem que fazer. Mas o que é a pressão, Então é só para evitar, porque às vezes eu descobri que eu sou hipertenso porque eu senti uma dor de cabeça. Será que é para evitar a dor de cabeça ou é para evitar um infarto, um AVC, uma insuficiência cardíaca? Da mesma forma, quando eu estou tratando o diabetes, por que eu trato a glicemia elevada, o açúcar em excesso no sangue? Para evitar o quê? Uma amputação, cegueira, doenças vasculares, problemas com cicatrizações, problema renal, problema hepático. Então, o porquê que a gente trata com medicação? Então, é para evitar um mal maior. Eu dei o exemplo da hipertensão e da diabetes, que é mais corriqueiro. Isso. Muitos telespectadores que devem estar nos assistindo devem ter problema com hipertensão, devem ter problema com diabetes e também tem muitos que têm problemas com obesidade. Então, se eu falei que doenças como hipertensão e diabetes são mais corriqueiras e a gente já tem o costume de tratar com medicamento,
A obesidade não seria diferente. Ela é uma doença. Lembra que naquele primeiro programa que a gente fez, eu mostrei exatamente quais são os riscos e complicações da obesidade, que pode ter infarto, AVC, câncer, morte prematura, né? Disfunção erétil. A gente tem inúmeras complicações correlacionadas com a obesidade. Então, da mesma forma, se você prestar atenção, a própria hipertensão e a própria diabetes é um fator de risco para quem tem obesidade. Ou seja, então será que eu tratando a doença com medicamento, conforme é tratada as demais, eu não já estou evitando a hipertensão, que por sua vez está evitando um infarto, que está evitando um AVC, que está evitando uma insuficiência cardíaca lá na frente. Da mesma forma, estou tratando uma possível diabetes que poderia surgir no futuro. Então a gente tem que encarar a obesidade sim como uma doença bastante prevalente e que temos que ter uma forma enérgica no tratamento e sim, em muitos casos é necessário medicamento para o controle da obesidade. Doutor, uma mudança, né, no estilo de vida não seria assim suficiente não para a gente tratar essa obesidade? Será que se a pessoa mudar o estilo de vida, o estilo de comer, o estilo de ir para uma academia, fazer um exercício, sei lá, uma caminhada, será que isso combateria, trataria essa obesidade? Bem, ou a obesidade é muito mais do que isso? Bem, Marília, eu acho que a primeira vez que você vai num médico e vai num quadro de hipertensão, vai com um quadro de diabetes ou com qualquer outra doença correlacionada como fator de risco para a obesidade, ou até mesmo com um quadro de obesidade, dores articulares, né? Então a gente chega no médico, a gente primeiro escuta, bem, você precisa mudar o seu estilo de vida, né? É o tão chamado MEV, que a gente coloca tanto no prontuário lá, MEV, que é mudança do estilo de vida. Agora, como o paciente vai iniciar essa mudança de estilo de vida? Essa é o grande desafio. Por quê? Por exemplo, eu sou atleta, eu não sei, você pratica atividade física? Academia, né? Hoje eu já vou para academia, daqui a pouquinho. E quando a gente fala com o doutor aqui, pronto, aí é que a gente estimula, né? Que estimula. Nosso cérebro. Então, quando a gente fala, né, de mudança de estilo de vida, eu sendo um atleta, é muito fácil eu chegar assim e dizer, olhar para uma pessoa que está com uma doença de obesidade, num quadro, e fazer um julgamento. Ele não vai fazer atividade física porque ele é preguiçoso, porque ele é relaxado, né? Porque ele não tem força de vontade, né? Assim que a gente, um julgamento. E da mesma forma, se a gente vamos fazer uma segunda analogia, vamos tirar a obesidade de quadro, vamos fazer agora uma analogia à depressão. Quando a gente encontra um julgamento errôneo sobre a depressão, a gente pode associar a mesma coisa. Não, é aquele paciente que ele não tem coragem de levantar da cama, é preguiçoso, é relaxado e não verifica que aquilo é um fator patológico, que tem neurotransmissores sendo envolvidos, né? Que tem a parte hormonal que também está envolvida, que precisa ser reparada para restaurar a saúde daquele paciente. Até porque às vezes você tem aqueles dias que você está, nossa, estou enfadado, estou me sentindo assim, cansada. Às vezes nem é nada, ou não dormiu direito, né? Exato. Ou realmente está um pouquinho com sobrepeso, enfim. Existem vários fatores. Então, nesse aspecto, quando eu fiz o cruzamento entre a obesidade e a depressão, é para mostrar que são doenças e elas precisam de ajuda, tá? No tratamento tanto da depressão quanto da obesidade, existem medicamentos, existem abordagens diferentes. Por exemplo, você pode controlar a ansiedade, porque a obesidade pode estar entrando pela ansiedade. Então, existem medicamentos, formas de tratamento que você controla a ansiedade, que você controla a compulsão, porque quantos pacientes não comem por compulsão? Começa a comer e não consegue parar, come até se empanturrar, e não apenas para satisfazer, né? Então a gente tem controle para a compulsão alimentar, a gente tem controle para poder melhorar o metabolismo daquele paciente, restabelecendo os hormônios que às vezes estão em baixa, da mesma forma lá na depressão, né? Como também às vezes você coloca algo na rotina daquele paciente, na dieta daquele paciente, que vai estimular mais energia, tirando ele daquela situação lá que a gente falou, falta de coragem. No último programa até um telespectador falou, doutor, estou acima do peso,
porém eu não tenho energia para iniciar a atividade física. Você lembra aquele que teve um telespectador que falou? Fica então, meio preguiçoso, meio tipo se sentindo cansado, né? Exatamente. Então é a reversão desse quadro aonde a medicina vem mostrando e a gente está quebrando mais alguns paradigmas, que realmente a obesidade não é relaxo, que realmente a obesidade não é preguiça e que realmente a obesidade é uma doença, pode ter fatores hormonais, pode ter fatores em relação a neurotransmissores envolvidos que a gente precisa restabelecer para dar aquele start ao paciente e iniciar aquele tão sonhado mudança de estilo de vida. Olha aí, minha gente, muito bom. Muita gente, às vezes, fica com esse receio. Se eu tomar medicação e parar, né, com o tempo, volta tudo de novo, será que eu vou engordar tudo de novo? Tem esse efeito rebote? Vamos lá. Quando você está utilizando determinadas medicações e você retira de forma abrupta, é a mesma forma que eu vou dizer o seguinte: você está fazendo um tratamento para depressão. Certo. Então você começa a fazer uso de determinada medicação. E para retirar aquela medicação, você precisa, mesmo que você já esteja se sentindo bem, você precisa ter o quê? O desmame, né? Porque ela está trabalhando a nível neurotransmissores. E se você está trabalhando a nível neurotransmissores, você tem que fazer o desmame para fazer com que o teu organismo também possa se adaptar. E você não sair de uma situação onde o neurotransmissor esteja lá em cima para uma situação que ele vai zerar. Então você vai ter que fazer ele progressivamente. Então o grande erro é exatamente isso: abandonar o tratamento de forma abrupta ou até mesmo por ter atingido um determinado peso, não vou fazer mais meu acompanhamento e vou desistir do acompanhamento. Aonde os trabalhos científicos mostram que se o paciente atingir o peso ideal dele, ele tem que se permanecer pelo menos por 1 ano naquele peso para que realmente você possa dizer que o paciente está de alta, tá certo? É verdade que a gente tem que, mudar a medicação para que não fique acostumado sempre com aquela, porque às vezes aquela já não está mais fazendo efeito. O pessoal diz, olha, mudando a medicação, o efeito vai continuar, né? Fazendo o efeito, né? Na verdade. E já se você ficar tomando por muito tempo a mesma medicação, vai chegar um momento que ali não vai mais servir, tem isso também? Olha, adaptação pode ocorrer. Então, se quando ele está sendo acompanhado pelo médico, ele viu que está tendo uma adaptação, que não está tendo mais uma resposta, que o paciente está realmente fazendo o que está sendo proposto, tem isso também, né? Está sendo feito, está realizando o que está sendo proposto e não está tendo mais progresso, está na hora de a gente pensar uma nova via metabólica. Então é o que eu digo, quando a gente age por várias vias metabólicas diferentes, é onde a gente consegue ter um melhor resultado. Muito bem. Tá certo? Agora a gente vai responder as nossas perguntas aí dos telespectadores, que já tem muitas perguntas, então vamos lá para a primeira. Aqui no telão, bom dia Marília e Dr. Ilquias. Quem tem problema cardíaco e hipertensão, pode fazer bariátrica? Sou hipertensa e estou acima do peso, se emagrecer minha pressão vai baixar? Enfim, ela pode fazer bariátrica? Ela tem hipertensão? Olha, hipertensão, o problema chama-se se está ou não compensada. Hipertensão, se você está fazendo uso de medicamentos, você está com ela compensada, ou seja, está ali, mesmo você sendo hipertenso, fazendo uso de medicação, está ali 12 por 8, você está habilitado. Não pode estar descompensado. Muito certo? Bem. A gente só para complementar, são 2 perguntas, né? E sim, vai te ajudar, tá certo? No controle do peso e dos problemas. Muito bem. A gente vai um pequeno intervalo rapidinho, daqui a pouquinho a gente volta. Vamos voltar aqui para o Dr. Ilquias e a gente já tem mais perguntas aí dos nossos telespectadores e a gente vai soltar aqui no telão para a gente saber qual é a próxima. Bom dia, eu sou Cristina, moro no bairro das Indústrias, tenho 1,55, eu acho. Isso. Não, 1,55 e peso 83 quilos. Eu tenho depressão e sou obesa. Minha vontade é só comer. Eu tomo escitalopram, né, de 20, mas acordo cansada, sem energia. Que medicamento é esse, doutor? Bem, vamos lá. O escitalopram, ela utiliza como um antidepressivo, tá? Na verdade, o quadro de obesidade dela, que ela está falando também que está num quadro de depressão.
primeiro ponto, a gente tem que resolver essa depressão dela, tá? Para depois iniciarmos o processo de emagrecimento. Porque quando a gente está com os neurotransmissores desequilibrados, a gente inicia um processo de emagrecimento, aquilo pode fazer com que cause outros distúrbios no paciente. Então, primeiro ponto, equilibrar o paciente, tá bom? Então, a gente tem que equilibrar, tirá-lo desse quadro para depois iniciar o processo de emagrecimento. Muito bem. Tem muita gente que toma remédio de depressão e engorda, não consegue emagrecer porque está tomando aquele remédio constantemente. Isso seria por conta de quê? Da medicação ou da genética da pessoa? Na verdade, pode estar as duas coisas associadas, tá? Porque existe sim a obesidade devido à genética, né? Existe aquele paciente que está com o metabolismo diminuído por conta do alimento que está fazendo uso, ou até medicamentos também que podem estimular o ganho do peso. Então, pode estar as duas coisas associadas, Maria. Então, tem que estudar o caso minuciosamente. Não dá para fazer assim de forma de supetão. Tem que entender o caso, como é que está. Ok, vamos lá, telão, mais uma. Bom dia, quero fazer uma pergunta. Sou Fernanda, tenho problemas de tireoide, sofro muito para emagrecer. O meu médico passou topiromato, né, para mim, mas eu me sinto mal e eu não consigo emagrecer. Bom, topiromato. Tá. Mais uma medicação. Tá. Primeiro ponto, o topiramato, né? Ele é utilizado também como um ansiolítico, como um antidepressivo, mas a gente tem que lembrar que o problema é que ela disse que tem hipotireoidismo, né? Tem problema na tireoide. Ela não falou se era hipotireoidismo, tá certo? Mas lembrar, se ela tá com hipotireoidismo, ela tem uma diminuição metabólica, então tem que verificar se está sendo compensado, se esse hipotireoidismo dela está sendo tratado de forma adequada, porque só assim ela consegue aumentar a sua taxa metabólica e aumentando sua queima de gordura, tá Muito certo? bem. Então, tratar primeiro a parte tireoidiana. Vamos lá, mais uma pergunta. Eita, eu não sei se é aquele lá de cima, acho que é aquele. Bom dia, eu realizei o procedimento de cirurgia bariátrica há 8 meses. Me arrependi muito porque eu fui imprudente com a minha vida, tive que engordar para fazer... sei lá, para o plano da prova, assim, não tinha noção do que era uma cirurgia bariátrica. O médico que eu realizei foi muito missionário, muito, não sei, rápido na consulta. Eu realmente fui influenciada por influência, não sei o que, da internet, acho que das pessoas, deve ser, não sei. Não aconselho ninguém a fazer o procedimento bariátrico por estética. Sinto muitas gases e muitas dores, tenho até medo, trauma de comer. E dói. Doutor, o senhor pega casos como o meu para acompanhamento, disciplina? Por exemplo, ela fez uma bariátrica, ela sentiu muitas dores, ela se arrependeu. Bom, enfim, não sei se ela voltou a tomar alguma coisa, se ela voltou a engordar, na verdade. Ela disse que sente muitas gases, dores, enfim. Tá, vamos lá. Vamos colocar aqui exatamente, vou deixar aqui o meu ponto de vista, tá, Marília, em relação, e vou colocar um pouco aqui do que a ciência vem mostrando. Então, vamos lá. Primeiro, para fazer bariátrica, para o paciente, pelo SUS, ele tem que estar com o IMC, lembra daqueles cálculos que fizemos? O IMC maior que 40. Então, às vezes, o paciente está ali em 38 e já tentou vários processos para perda de peso e não obteve respostas boas. E o que ele faz? Eu estou em 38, eu já vi acontecer pacientes engordarem, foi o que ela falou, engordou para poder atingir o IMC maior que 40 para que o plano, segundo ela, para que o plano dela pudesse cobrir a bariátrica, tá certo? Então ela fez a bariátrica apenas com o intuito de emagrecer, ela não fez tentativas, ela não fez reeducação alimentar, ela não tentou colocar no plano dela atividade física ou até mesmo um acompanhamento medicamentoso. Então eu costumo dizer o seguinte, tentou fazer uma dieta, tentou fazer atividade física, tentou fazer tratamento medicamentoso, não obteve boas respostas e o mal de estar obeso é maior do que ela fazer a bariátrica. Então, na verdade, a bariátrica pode haver complicações, né? Então, o paciente tem que estar preparado psicologicamente para tudo isso. E eu acho que era exatamente onde ela não estava, com esse preparo emocional, para poder passar pela cirurgia bariátrica. Exato. E poder depois colocar isso tudo na rotina dela. Com certeza, viu? Já eu quero te fazer uma pergunta.
Gente que faz bariátrica e fica muito magra e depois não consegue nem engordar uns quilinhos sequer, né, para poder pelo menos ficar mais ou menos, né? Tem gente que fica muito, mas tão magra que parece que está anorexica. Por quê, doutor? Vejamos, a bariátrica, o que ela faz? Ela reduz, tem vários tipos de bariátrica, né? Mas hoje as mais utilizadas é exatamente o que ela reduz a parte do estômago, né? Você vai lá, diminui a quantidade de alimento que aquele estômago agora consegue suportar. E às vezes o paciente, ele não consegue, baseado no que você está me passando, né? Ele não consegue comer o suficiente que era necessário para poder nutrir o corpo dele, né? Então a quantidade está sendo tão pequena que precisaria mais refeições durante o dia para que ele possa, sim, estar mantendo o peso ideal, tá certo? Me diz uma coisa, uma pessoa que toma, essas injeções na barriga, toda semana você tem que tomar, né, uma vez na semana, não sei. Estamos falando dos análogos de GLP-1, tipo Victoza, Saxenda, Ozempic, é isso? Exato. Faz mal, faz bem, emagrece, não emagrece? Ou estamos falando de enzimas, né, para quebra de gordura? Sem ser enzimas, porque existem as enzimas também, né? Depois a gente pode falar das enzimas. Isso. Exato. Só para a gente entender. Dos medicamentos que, inclusive, são tipo como se fosse insulina, né? Mas é um tratamento para diabetes? Não. Ou é tratamento para obesidade também? Isso. Ele é utilizado, sim, para tratamento para diabetes e é utilizado também para tratamento de combate à obesidade. Mas não tem nada a ver com insulina, tá? Certo. São análogos do GLP-1, exato. Certo. Que são incretinas liberadas pelo intestino. E lembrar que a insulina é liberada via pâncreas, né? Isso. Então, na verdade, sim, funciona. Eles diminuem, igual eu falei, eles diminuem o esvaziamento gástrico. Eles fazem com que o alimento seja mais lentamente absorvido via intestinal. Eles mandam, através do sistema nervoso central, para a nível cerebral, para que aumente a termogênese, aumente a queima da gordura. Então ela tem boa ação, sim, no controle tanto da diabetes, quanto também na perda de peso. Inibe apetite? Inibe apetite. Lembrar, a fisiopatologia, o que é fisiopatologia? É como a doença ocorre fisiologicamente, internamente no organismo. A fisiopatologia da obesidade, ela é muito similar com a fisiopatologia da diabetes. Por isso que os tratamentos, tanto para diabetes como para obesidade, são tão parecidos. Porque a fisiopatologia é praticamente a mesma, que está na resistência à insulina, entendeu? Entendi. Então, quanto menor pico de insulina a gente vai ter no organismo, menor vai ser a capacidade da gente armazenar o tecido adiposo, a gordura, né? Muito bem. Deixa eu te fazer uma pergunta então, já que você falou das enzimas. Enzimas, carbox, essas coisas que a gente faz em clínica de estética. É legal fazer? Veja, a enzima, ela melhora também? Você consegue perder alguma coisa? Eu vou dizer o seguinte, aí é o refinamento do refinamento, né? Quando uma quantidade muito pequenininha, aquela gordurazinha localizada e que tem certos efeitos, sim, positivos. Tem coisas positivas, né? Sim. Aí essa matéria sobre, né, chocolate, Páscoa, tá chegando, né, doutor? E aí, pode comer um chocolatezinho, pode comer um mais ou menos? Eu vou dizer que tudo é equilíbrio, né? Tudo é equilíbrio. Se você vive na sua rotina saudável, né? Então, quando chega a Páscoa ali, que é um momento diferente, é o que eu falo, quando chega Páscoa, quando chega Natal, quando chega Ano Novo, você dá aquela escapadazinha sem problemas. Mas tem que ter a rotina prévia, né? Chega São João, né? Tem pamonha, tem canjica, tem bolo, aí é que a gente engorda, viu? Agora falando aí chocolate, vamos lembrar, ele é antioxidante e anti-inflamatório, o cacau. Então, quanto maior a porcentagem, mais saudável ele é, né? É melhor comer um chocolate um pouco amargo, tipo 70? 70, né? 80. Aí, então, né? você vai habituando o seu paladar. Começa 60, 70, 80. E aí, mais que isso, aí já fica um pouquinho mais difícil, né? Mas até 80 é bem aceitável. É verdade. Vamos lá, vamos voltar aqui às perguntas, porque a gente tem muita pergunta ainda, senão não dá tempo. Bom dia, doutor. Sou diabética e obesa. Então, se eu perder peso, eu também melhoro da diabetes? Melhora? Ou tem uma certa melhora? Com certeza existe um bom tratamento, existe uma boa remissão da diabetes. Por quê? Porque quando você está no tratamento da diabetes, com certeza lá o médico está acompanhando, a primeira coisa que ele faz, controla teu peso. É uma orientação, da mesma coisa que a gente vem para o hipertenso. Controla o peso para regularizar essa tua diabetes. Com certeza vai ajudar muito no controle. Vamos lá, mais uma, Janaína.
Solta mais uma pergunta. Bora. Bom dia, Marília. Eu tenho hipotireoidismo. Não, acho que já foi, não? Hipotireoidismo. Ah, isso já é outra, né? Hipotireoidismo. Gostaria de saber do doutor qual seria o melhor método para eu poder perder peso. Me chamo Helena e sofro muito porque não consigo perder peso. Já tomei amato e fluoxetina. Eu acho que eu já tomei esse fluoxetina também. Isso. Vamos lá. O que o fluoxetina... O hipotireoidismo, igual eu falei para o paciente, para o telespectador anterior, que o primeiro tem que ter controle desse hipotireoidismo. Ele tem que estar controlado, as tuas taxas TSH, T4, T3, tem que estar tudo dentro dos padrões da normalidade para que o teu metabolismo esteja mais elevado, facilitando a perda de peso, tá? E no caso você tomou ali antidepressivos e ansiolíticos também, né? Para ajudar, talvez um quadro de você estar comendo demais por ansiedade. E que eles também têm uma certa ajuda na perda de peso. Mas sim, você tem que colocar refeições saudáveis na tua rotina, você tem que começar a prática de atividade física, temos que solicitar exames laboratoriais para ver como está toda a tua parte hormonal também, para que a gente possa de fato traçar com a melhor forma. Mas o básico você tem que fazer, que é o quê? Iniciar a prática de atividade física, já iniciar uma dieta equilibrada e o restante é procurar um médico ali para que possa ver todos os teus exames e te orientar nessa caminhada. Muito bem. Vamos lá, mais uma pergunta, Janaína. É verdade que mesmo gordo podemos ser saudáveis? Bom, gordinho pode ser saudável? Não é mito ou verdade isso? Tá. Por definição, obesidade é uma doença. Então, se você tem uma doença, você não está saudável. Então, eu não vejo como a gente ter obeso saudável. Por definição, obesidade é uma doença inflamatória. No mínimo, o paciente já está inflamado. Tá certo? Muito bem. A gente vai a um pequeno intervalo e eu volto bem rapidinho. Sai daí não. Olha aí, de volta com o nosso Manhã da Gente de hoje, né? E a gente falou agora há pouco, né, de obesidade, se, né, como é o nome? Era uma doença assim, não, que era, né, se era bom, se não era um gordinho saudável, enfim. Aí eu te pergunto, doutor, a questão da criança ao adolescente, né, que às vezes já vem desde pequenininho já é gordinho. A gente vê que, nossa, essa criança já é gordinha, né? Desde criança. Será que essa criança ela vai emagrecer quando crescer? Tem mãe que faz assim, mas deixa ele comer, se ele está em fase de crescimento. Também tem isso. Tem a mãe que fala, né? Está em fase de crescimento, deixa esse menino comer, não é porque está crescendo, aí quer comer mais. Né? Essa questão é genética, dele já ser gordinho desde pequenininho, ou é realmente porque já está uma criança obesa? Entendi. Vamos lá, existe a questão que eu digo o seguinte, tem a parte, realmente existe a obesidade por genética, tá? Essa não representa nem 5% da obesidade e 95% da obesidade, ela é familiar. Isso. Opa, não, mas como assim familiar? Eu achei que se fosse familiar, seria genética, uma herança genética. Não, o que eu digo familiar são os hábitos e costumes da família que você vai herdando. Aí você começa a ver, não, eu sou obeso porque meu pai era obeso, mas aí você começa a puxar, geneticamente ele não tem nenhum gene para obesidade, mas aí quando você começa a puxar, os hábitos e costumes daquela família, onde o pai era obeso, é exatamente a comida, né, em excesso, então você já cresceu naquele meio e você já leva para si e acha, dizendo, não, eu sou obeso porque meu pai era. Não, mas porque os seus hábitos foram familiares, entendeu? Você trouxe aqueles hábitos. Mas hoje, que você vem falando, realmente é algo bem assustador. A obesidade infantil vem crescendo absurdamente, também junto com a obesidade na adolescência. Né? Antes a obesidade era praticamente do adulto jovem, adulto de meia idade. Mas hoje já está bem prevalente no meio infantil e adolescente. Ok, doutor, eu quero te agradecer aqui por tua participação, por ter ficado até o final do nosso programa debatendo esse assunto, que é de extrema importância para a nossa população. Obrigada, viu? E até quarta-feira, né? Até quarta. Eu que agradeço. Obrigada, viu? Bom, gente, vou ficando por aqui. Tenha um ótimo dia, né? Um ótimo...